Graça e paz, igreja. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom poder estar com Deus e com você. Com Deus e com vocês. É muito bom também estar com você que está aí participando deste culto conosco. Nós que estamos aqui, viemos aqui com um único propósito: adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E isso é muito precioso, é muito gratificante. Ficar sem Deus e sem a comunhão com Deus é por demais estranho e ruim. Eu não consigo ficar. Esta semana tínhamos planejado uma viagem que não deu certo. Então, falei com a Ludmila para que ficássemos a semana em casa, porque já tínhamos escalado a mensageira da quarta-feira. Eu quero agradecer em nome de Jesus pela solicitude de todas as vezes pedir e ser atendido. E algumas programações que fazemos na igreja. E ficamos na nossa casa. Eu não sei como que o crente consegue ficar sem adorar a Deus. É ruim demais, meu. Ficar sem vir na casa de Deus chega dói. É muito difícil. Porque é bom estarmos com Deus na igreja, com o povo de Deus. E a Bíblia, ela faz menção no 133 dos Salmos, como é boa a comunhão dos irmãos. Fala sobre a preciosidade e usa o azeite e usa a figura sacerdotal de Arão. Como é bom estarmos aqui louvando a Deus. Exaltar o seu santo e precioso nome. Que você possa ter este bom hábito de estar na igreja. Porque Davi disse: é melhor estar um dia na sua casa do que 1000 dias em um outro lugar. Esse é o melhor lugar para você estar. Que bom que você veio. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos, Ludmila. Bom estarmos aqui louvando a Deus. É bom demais. Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus! Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh, como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom, Senhor, estar na tua presença junto ao teu povo.
Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um, sobre cada família, sobre cada pessoa. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você no nome de Jesus. Oh Deus, a tua bênção é indispensável em nossas vidas. O Senhor é tudo para nós, Deus. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, é verdade. Outra coisa que é indispensável na vida do crente, além do culto, é a oração. As coisas no viver são difíceis. E não é porque você vem para Jesus que é tudo mar de rosas. Às vezes o sofrimento é muito maior. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos e temos muitas aflições. A Bíblia também diz: muitas são as aflições do justo. Mas nós temos um canal ligado com Deus, da alma para o Senhor, que expressamos através da oração. E somos privilegiados por podermos falarmos com Deus. E com todos os problemas que enfrentamos e temos, e com todas as lutas que já passamos e estamos passando e ainda iremos passar, a oração é mais do que a psicologia cristã. A teologia cristã nos diz que o nosso remédio é Deus. Então, falar com Deus nos traz calma. Falar com Deus nos traz a doce paz de Jesus Cristo. Você tem problema? Fale com Deus. A sua oração, ela é igual à minha oração. O seu Deus é igual ao meu Deus. E o amor que Deus tem para comigo, tem para contigo. O mesmo amor que Deus tem para cada um de nós. Então você pode falar com Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Fale com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Oh, louvado seja o santo nome de Deus. Deus é santo. Nós somos pecadores. Às vezes o que nos impede de estarmos frequentemente em comunhão com Deus, na reunião dos santos e nas orações, é a vergonha por ter o inimigo nos afrontando e jogando na nossa cara, ou passando na nossa cara o pecado que a gente tem. E algumas pessoas não conseguem se livrar desse pecado que distancia ela dos cultos e da comunhão com Deus. Algumas pessoas que são prisioneiras de Satanás em pequenas coisas e que tira dela a alegria da salvação e que afasta ela de cultuar ao Senhor. Pequenas coisas que trazem ou fazem grandes tragédias, precipitando vidas preciosas no inferno por serem prisioneiras do inimigo em determinadas situações, em algumas coisas. E só Deus sabe. Deus e você. E às vezes a pessoa se sente suja, que não tem por que estar, por que falar. É o que o inimigo colocou lá na sua vida e tem mantido você na sua condição de separação permanente. Mas você pode dar uma virada nisso. Você pode confessar o seu pecado. Você pode falar com Deus, arrepender-se do seu pecado e ser livre, e ser liberto. E você pode também confessar diante de Deus e diante dos homens e ser fortalecido pelo Senhor, porque enquanto nós
calamos o nosso pecado, nós alegramos o nosso inimigo. E o nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo é Satanás, que nunca fez nada para nós e nem por nós, a não ser roubar, matar e destruir. Então, que você possa encontrar força em Deus para se arrepender e confessar o seu pecado e pedir libertação e pedir uma nova vida. Que neste louvor, você que tem alguma dificuldade e não consegue vencê-la, venha à frente, se dobre diante de Deus, fale com Deus. O caminho de volta para o lugar de onde você veio vai ser um novo caminho, vai ser uma nova trajetória, vai ser uma nova história. Não cale o seu pecado, confesse e abandone o seu pecado. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. Senhor, está aberta a porta da sua libertação, está aberta a porta do seu perdão, está aberta uma vida nova. Venha ao altar do Senhor falar com o Senhor. Abandone seu pecado. Abandone sua vida de miséria. Chega de ser escravizado pelo diabo. Jesus te ama. Quer lavar, purificar, transformar a sua vida, te fazer livre. Vem à frente. Tem mais gente aqui, eu sei que tem. Deus sabe que tem. Pare de rebeldia em nome de Jesus. Mude a história. Ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. No meu Senhor, oh Deus, recebe, Senhor Deus, abençoe e perdoa, transforma, Deus. Aleluia. Quero convidar a igreja a estender a mão sobre a vida desse nosso irmão em Cristo tão precioso. Se tem mais alguém, venha à frente. Você tem vergonha dos homens, mas a sua vergonha é maior diante de Deus. Deus conhece o seu coração.
Pare com isso. Faça as pazes com Deus. Endireite a sua história. Senhor, já fui moço. Agora sou velho. E eu sei que muitos são os pecados da mocidade. Eu sei que o diabo trabalha com muitas coisas. Ele tem muitas coisas sob o seu domínio e nas suas mãos. E que nos traz prazer. Que nos faz se sentir bem. Que dá-nos uma sensação de liberdade. Enquanto estamos no mundo, com as pessoas do mundo, nós nos alegramos, contamos piada, ouvimos piada, fazemos o ó do borogodó. Mas quando chegamos em casa, estamos sozinhos. E a consciência nos acusa de cairmos no mesmo erro, no mesmo laço. E brigamos conosco mesmo, dizendo-nos a nós mesmos, como você é burro, como você pôde cair outra vez. E aí vem aquela voz dizendo para você, não tem jeito. Mas eu sei no fundo da minha alma, embora com a fraqueza, de que eu sei que tem jeito. E o jeito é o Senhor. Quem pode mudar a história é o Senhor. Me ajude a me entregar. Entregar e ser protegido, sustentado, amparado, curado e liberto do alto da cabeça até a planta dos pés. Que não tenha, Senhor Deus, aqui condicional. Eu venho se fulano ou fulana vier. Eu prometo te servir se eu conseguir isso ou aquilo. Senhor, nada é melhor do que o Senhor. Nada é melhor do que a paz de Jesus Cristo. Nada é melhor do que ser nutrido pelo Senhor. Abençoe este menino que eu conheço desde pequenininho. E tenho um amor paternal por ele. Uma amizade gostosa. Um menino de ouro. Que o Senhor Deus possa abençoar. E que a igreja possa abraçá-lo. E ajudá-lo nas suas limitações e nas suas dificuldades. E colocar ele nas suas orações de todos os dias. Por várias vezes. Porque ele merece ser livre como nós somos livres. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Se para você há coisas impossíveis, para Deus não. Acaso há coisa impossível para o nosso Deus? De maneira nenhuma. Então, esse Deus do impossível não vai deixar que eu desista de mim mesmo. Deus é o Deus que encoraja. A mulher de Jó disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó sabia onde estava a sua fé e quem era o Deus da sua fé. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor
e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Esse é o Deus que servimos e adoramos, proclamamos e bendizemos. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado por mais uma vez estar falando contigo. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus e é um Deus do impossível. Muito obrigado porque o Senhor Deus ouve as nossas orações e no tempo do Senhor, o Senhor Deus realiza milagres, libertação, salvação. É só esperarmos por esse Deus que fez os céus e a terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus está aqui conosco. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que o teu servo irá trazer para nós e sairemos daqui diferentes. Obrigado, Senhor Deus, porque o sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário tem poder para perdoar os meus pecados. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. Obrigado por esses louvores que entoamos ao Senhor, mesmo sendo tão imperfeitos diante de Ti, pecadores limitados. Mas antes nós suplicamos pelos nossos pecados e com certeza chegou até o Senhor esses louvores, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado pela mensagem, pelo dom da vida, por essa igreja, por esses irmãos. Obrigado porque até aqui o Senhor Deus tem nos guardado as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos com a série
Elias o profeta. E hoje, 24ª mensagem. Pela manhã nós falamos acerca da morte do rei Acabe. Nós estivemos vendo isso. E à noite nós continuaríamos falando acerca de Jeoacás, dos 25 anos que ele reinou, de 35 a 60 anos. Mas se formos traçar tudo aquilo que aconteceu no tempo de Elias e todas as pessoas que estavam, nós vamos ter que ir para 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 e 2 Reis. E aí vai se estender muito, porque há muitos reis, há muitos fatos históricos. Mas nós estamos tratando de Elias e de Eliseu. E no tempo de Elias e Eliseu, algumas coisas que já relatamos aqui, e que já aprendemos aqui. E nesta noite nós vamos estar trabalhando o Encontro Fatal 2. Pela manhã nós vimos o encontro de uma seta em uma flecha que entrou em um lugar por entre a armadura e se cumpriu a profecia de Elias e de Micaías na vida de Acabe. E nós podemos ver também na historicidade bíblica a importância do exemplo paternal. O exemplo maternal. E nós vamos estar vendo 1 Reis, capítulo 22, de 51 a 53. Este Acasias, que vamos tratar aqui, é filho de Acabe, que recebeu a influência paternal e maternal. Quem era pai de Acabe? Quem era pai de Acasias? Acabe. Quem era a mãe de Acasias? Jezabel. Acabe, herdeiro do trono de Davi, que não cria em Deus e que se casou com uma mulher e trouxe para dentro de Samaria o culto a Baal. E nós vimos Elias invocando o Deus Altíssimo e descendo fogo dos céus e consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e a água que estava no rego. Mas por ter havido barulho dos profetas de Baal e de Acera, em um total de 850 homens, não houve nada que consumisse o sacrifício deles, porque não há Deus além do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. É lei. Mas Acabe cultuava Baal e Acera. E pelo testemunho de Acabe influenciou Acasias. Acabe morreu e reinou em seu lugar Acasias.
51 a 53 de 1 Reis, capítulo 22. Vamos lá, Alex? E Ahaziam, Rubem, Ave, Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Choron, Samaria, no 17º ano do reinado de Jeosafá, rei de Judá, e governou 2 anos em Israel. Ele praticou o que era reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou o seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai havia procedido. Então, o seu testemunho, a sua vida, a sua maneira de viver, instrua a criança no caminho que ela deve andar. Você deve de parar com a prática de ser crente na igreja para ser crente em casa. No seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com Deus em todo lugar que você estiver. Porque tal pai, tal filho. Essa é uma máxima. Aquilo que você vive é o que fica incutido na cabeça dos seus filhos. Salvo algumas regras, porque toda regra tem a sua exceção. Mas na prática, nós vemos aqui. E agora nós vamos ver 1 Reis, capítulo 1, 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. 2 Reis, capítulo 1, de 1 a 18. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Um outro rei, de um outro povo. E Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto. Em algumas versões usa grade e outras versões persianas. No palácio de Samaria. E não se recuperava de seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-Zebub, o príncipe, Deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Ao erro dessa versão aí da King James aí. Às vezes Deus, o Criador, está em letra minúscula e Deus, que não é Deus, está em letra maiúscula. 3. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias, o tisbita: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Agora sim diz Yahvé: o Senhor, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, filho de Acabe, que havia caído e se ferido e estava de cama. Eles voltaram para junto de Acasias, que lhes indagou: por que voltastes?
E eles lhe informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou: voltai ao rei que vos enviou e dize-lhe: assim fala Yahvé, o Senhor. Acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandastes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás mais desse leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu essas palavras? E eles lhe explicaram: era um homem que usava vestes e pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbe. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou: homem de Deus, o rei ordena que desçais. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu fogo abrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Aquela boa ideia que você falava antes, 51 já foram incinerados. Elias é homem de Deus. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Esse também ordenou ao profeta: ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias do mesmo modo respondeu a esse oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. Em seguida o fogo do céu desceu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. 51 com 51, mais do que boa ideia, né? 102 incinerados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros. E o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida desses 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu dos céus e destruiu os dois primeiros chefes de tropas de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te agora, tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: desce com esses homens, não tenha receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Ao chegar diante do rei, falou Elias: assim diz o Senhor Yahvé, por que mandaste os mensageiros consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitaste, não te erguerás jamais, mas com toda a certeza morrerás. E de fato, Acasias morreu, conforme Yahvé, o Senhor, havia determinado por intermédio de Elias. Ou não tinha filhos, e Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no segundo ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Todos os demais atos de realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis em Israel e no livro das crônicas. Senhor,
Bendito é o Senhor, bendito é o seu santo nome. Bendito é o profeta, servo do Senhor, que só age de acordo com a sua vontade. Nada além da tua vontade, nada por iniciativa própria, nada na força da carne, mas na força do teu Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos só prestar culto e adorar ao Senhor. Que nós só possamos viver para o louvor da tua glória em obediência à tua palavra. Que nós vivamos conforme o teu querer, para não transgredirmos contra a santidade do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. 2 textos. Iniciou o seu reinado de Imbigo Roxo. Do ano 850 antes de Cristo a 849 antes de Cristo. Poderia ter sido diferente. Poderia até ter caído e sofrido um acidente e ficar acamado e ter sido curado. Porque o Senhor nos diz que nós pedimos e recebemos, que nós batemos e nos são abertas as portas. Nesta semana, mais precisamente no sábado, eu estava assistindo com a Ludmila 90 minutos no céu. Você que gosta de assistir filme cristão e evangélico, é muito bom. 90 minutos no céu. E você vai ver o sofrimento de um homem que estava em campanha evangelística ser colidido de frente por um ônibus de uma penitenciária, de um detento dirigindo o ônibus e em cima de uma ponte ter colidido de frente com este ônibus. E ter sido declarado morto pela perícia. E ficado dentro do carro até um homem de Deus vir àquele local e dizer: Deus me mandou aqui. E o oficial que estava por sobre a ponte lhe disse: você não pode vir. Você pode orar por essas pessoas que estão aqui, mas por aquela pessoa você não pode orar, porque ele está morto. E aí aquele homem de Deus disse, ele não sabia quem estava ali, mas quem estava ali era um amigo dele, amigo de ministério dele. E ele vem a morrer antes deste amigo. Explico. Porque ele entrou dentro do carro, pelo porta-mala do carro se arrastando, e colocou a mão por sobre aquele acidentado, que havia sido lhe dito para que não entrasse, porque o estado ali era terrível. E ele disse: pode haver alguma coisa mais terrível do que ter sido médico no Vietnã? E aí o oficial deixou ele entrar, entrou e orou. E não aconteceu nada. Mas Deus havia mandado ele ir lá. E aí ele começou a cantar um louvor. E de repente há um dueto. Aquele que estava morto voltou à vida. E ficou um grande período em convalescência, teve ossos esmagados, ficou um espaço faltando osso, uma tragédia. Sofreu
pra caramba, mas voltou à vida depois de ir ao céu. E ver lá sua bisavó, sua avó, sua mãe, seu pai, e ter voltado. Eu creio de que mesmo que nos aconteça tragédias, se da vontade de Deus for, Deus pode reverter a história, ainda que pareça impossível. O pastor estava morto. Mas acaso a coisa é impossível para o nosso Deus? Por que Acasias foi buscar deuses estranhos feitos por mãos de homens? Por que Acasias não mandou as pessoas irem até Elias? Por que Acasias não mandou até Micaías? Porque Acasias tinha o seu coração mau, como mau era o coração de Acabe, o pior rei em Israel. Por mais ruim que seja o pai, se ele tem Deus, ele é melhor do que aqueles que não têm Deus. Por mais ruim que seja a mãe que tem Deus, ela é melhor do que todas as mães somadas que cultuam Deus feito por mãos de homens. É um povo, é uma nação que foi tirada com mão forte do Egito e introduzido em uma terra que mana leite e mel, e que ao invés de adorar e glorificar e exaltar o Deus Criador, traz para dentro. E aqui está falando acerca do filho de Salomão, que dividiu Israel e que instituiu lugares fora de Jerusalém, criou sacerdotes e cultos a deuses estranhos, no qual Acabe seguiu o exemplo. E está dito aqui em 52 do 22 de 1 Reis, no caminho de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Mau exemplo. Você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade sobre os seus filhos. Aos 18 anos de idade, com meu pai deitado na sua cama, no quarto da frente da Martins Fontes, 580, esquina com a Rua Lasca, na cidade de Bauru, eu disse para o meu pai em 1975, pai, eu quero ser um homem que nem o senhor. Pai, eu quero ser um pai que nem o senhor. Pai, eu quero ser um marido que nem o senhor. Pai, eu quero ser um crente que nem o senhor. Meu pai, meu exemplo. Minha mãe, meu exemplo. Meu pai era um homem de Deus. Me ensinou no caminho que eu devia andar. Seu último conselho foi Nazarias Leite, no hospital de base. Filho, este é o caminho. Nele andai. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Acabe não pôde falar para o seu filho qual era o caminho, que Acabe era perdido. O seu filho não pôde ter vida longa sobre a face da terra, porque Acabe transgrediu contra Deus. E nós falamos num encontro fatal com a morte,
A morte já havia sido predita por Micaías. A morte já havia sido predita, profecia. Não o fato consumado, mas um homem de Deus vai acontecer isso. Se você é sábio e ouve conselho, você muda a sua história, você muda a sua vida, mesmo não tendo tido o exemplo do seu pai e da sua mãe. Você pode fazer nova todas as suas coisas, novos todos os seus caminhos, porque você ouve, não vai por esse caminho. Porque esse caminho é um caminho de morte. Eu aqui já disse isso para muitas pessoas. O caminho que você está é caminho de morte. Endireite o seu caminho. E as pessoas zombam. E as pessoas dão risadas. E a gente vê no decorrer da história os fatos acontecendo e as pessoas sendo destruídas. Não vai, não faça. E as pessoas batem no peito. Amados de Jesus Cristo, ele iniciou o seu reinado. E só por 2 anos foi rei em Israel. Quando nós entramos em 2 Reis, do capítulo 1, a história começa depois da morte de Acabe. E se obedecesse a Deus e endireitasse o seu caminho, teria sido pecador, mas teria se redimido e ainda estava vivo. Mas ele já morreu. Ele já está sepultado. Passa-se um tempo e vem o seu filho, que não olhou todas aquelas coisas, que não avaliou todas aquelas questões em que aconteceu e caminha da mesma forma e da mesma maneira do que o pai e a mãe. Não crê, não confia, não espera e não considera. Não considera Deus como Deus e não considera o profeta como homem de Deus. E o profeta já tinha dado provas, e muitas provas, de que ele era a boca de Deus. De que ele vivia para agradar e servir e honrar ao Senhor, colocando a sua própria vida em risco. E ele está em um lugar em comunhão com Deus. Aquilo que costumeiramente faz todos os dias da sua vida. A vida de um homem de Deus, ela não é pautada só dia de domingo, só dia de quarta-feira, ou só dia que ministra. É todos os dias. Você é homem de Deus na sua casa. Você é homem de Deus no seu casamento. Você é homem de Deus no seu serviço. Você é homem de Deus na escola. Você é homem de Deus. E por ser homem de Deus, você está à disposição de Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja louvado, exaltado, conhecido e temido e adorado. Há um aviso dado. Os homens foram pelo caminho para buscar Baal, mas encontraram, estes mensageiros, um homem de Deus. Olha como o amor de Deus é. Vai lá e avisa para ele. Diz para ele não fazer isso, senão a cama que ele deitou, ele não se levanta mais. Um dia, em um culto aqui, tinha um senhor sentado aqui à frente, a igreja repleta,
E eu dei um testemunho de quando um grupo se insurgiu com o pastor e arrastou consigo 22 pessoas. E nós estávamos em santa convocação. E esse pastor morava na Presidente Kennedy. E vinha este pastor com a esposa de a pé, porque não tinha dinheiro para o combustível daquele golzinho preto. Botou CHT, a gasolina. E havia pessoas que se colocavam à proximidade da igreja para ver quantas pessoas entravam na congregação. E durante a semana, havia uma feira ali, na rua, atrás da Rua Maria. Na Rua das Marias. E algumas pessoas que ficaram na igreja eram assediadas por uma irmã, dizendo, não vai mais lá para aquela igreja, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Só vai ficar ele, a mulher e os filhos. E esse pastor das evangelizações passava nas imediações de um colégio e escutava alguém gritar lá de cima, ô seu barriga! E a perca daquelas pessoas foi por um engano, foi por uma mentira, foi por causa de algumas coisas que aconteciam. E esse homem de Deus se levantou e colocou algumas regras. Primeiro a retratação para falar para o pastor de onde surgiram filhos, sendo diácono da igreja. E aí algumas pessoas se juntaram para tirar o homem de Deus. E aquilo foi sofrimento em cima de sofrimento, lágrima em cima de lágrima. E um dia, conversando com outro homem de Deus, ele diz, Sérgio, não vou te dizer o que é, mas peça para Deus calar a boca. E assim comecei a fazer. E um dia, fui a uma reunião de pastores, em uma igreja batista aqui lá na cidade, e chegou a notícia de um membro da igreja que estava muito enfermo e que ia a óbito. E que já tinha um outro ruim e que ia a óbito. Ele disse, e aí, pastor Sérgio, dias difíceis. Tem 2 pessoas aqui na igreja que eu vou perder, que vai morrer. Eu disse para ele, não é 2 não, pastor. É 5. E que é isso, pastor? Vira essa boca para lá. Esses 2 eu não conheço, mas esses 3 é fulano, Beltrano e Beltrana. Ô, pastor, que é isso? E eu dei esse testemunho aqui. Uma pessoa que estava sentada aqui, era doutor, se levantou e disse, isso não é testemunho, isso é testemunho. Pois é. Um dia sou convidado para ir orar em um condomínio, em uma mansão adquirida. E em seguida destruída por ambição e por orgulho, para a construção em cima de alguma coisa já feita. Disse, agora eu vou vir morar aqui. O pastor ora. Senhor Deus,
Agradeço por ter dado isso para o nosso irmão. Muito obrigado, Senhor Deus. O Senhor Deus é um Deus fiel. Se este bem aqui, imóvel, que esse nosso irmão conquistou, foi para destruir a sua filha, que ele não more aqui. Que ele não fique nessa cidade. Se este bem imóvel que ele conseguiu aqui, for para envergonhar o teu nome, que os familiares dele venham buscar ele aqui na casa dele. E ele volta para o lugar de onde veio. Dias se passaram e esse homem ia à minha casa e dizia para mim: pastor, que oração que é aquela? Pastor, que oração que é aquela? É a oração de um homem simples, de uma igreja de periferia, chamado por Deus, e que o maior triunfo dele era ser homem de Deus. Nesta sala aqui atrás, um casal, amigo, ele pastor, ela esposa de pastor. Uma situação criada, buscou o pastor Sérgio. E eu comecei a falar e orei. Senhor Deus, se o Senhor separou o teu servo e ela julga não ser chamado pelo Senhor, que ela luta para que ele não sirva ao Senhor, que ela menospreza, for para atrapalhar o ministério do teu servo, recolha ela, Deus. Ela disse, amém. Todas as vezes que esse pastor, meu amigo, me encontra, diz, pastor, que oração é aquela? Amados de Jesus Cristo, nós estamos a serviço para a glória de Deus. Aquilo que um homem de Deus fala a serviço de Deus, fala porque não atinge somente aquela pessoa. É uma nação toda que está sendo destruída com práticas idólatras. Como hoje tem muitas igrejas de que se fantasiam de caipira. E que tomam crentão. Que tem uma raia gospel. É fogo estranho. É fogo estranho. E as igrejas são lotadas. O inferno vai ser um lugar bem apertadinho. E vai ter muito pastor de muitos arraiais aí, com muitos cabritos e lobos aglomerados no inferno. Você vê como é que Elias diz? Não é que ele tem dúvida que ele seja. É que a dúvida é os outros que têm se é ou não é. Se sou homem de Deus, caia fogo do céu. O capitão e os 50 homens incinerados. Permaneceu no mesmo lugar, com o mesmo propósito. E não é porque morreu 51 que mudou nem o propósito de Elias e nem o propósito de Acabe. Elias escolheu continuar sendo a boca de Deus. Acabe continuou insistindo sendo inimigo de Deus. Mais 51 homens. Mais fogo do céu.
mais 51 homens, e aí chega alguém que reconhece. Olha, não mate a gente. Eu sei que você é homem de Deus. Elias foi? Não. Um homem de Deus espera a autorização de Deus para algumas tarefas. Agora você pode ir. Ele poderia ter fugido e não fugiu. Ele poderia ter ido lá e falado pessoalmente. Ele esperou Deus. Um homem de Deus sempre espera Deus. E um homem que é boca de Deus não erra. Não erra. Por quê? Não é ele que fala. Quem fala é Deus. Fala, Deus. E aí ele desce. Com a autorização e na autoridade de Deus. E chega lá e diz, cara a cara, dentro do palácio. E não tem ninguém que tira a vida dele. Por quê? Porque Deus está com ele. E o Acasias, com 2 anos de reinado, morre. E o profeta continua. Até o tempo determinado por Deus na terra. O inimigo tenta de todas as formas intimidar. Mas quem serve a Deus, quem tem Deus, sabe quando Deus fala. E não se importa com a sua própria vida. Se Elias se importasse com a sua própria vida, ele não ficava ali. Porque Acasias tinha poder. Porque Acasias tinha soldados. Porque Acasias era rei. E ele era só um profeta. Coberto de pelos de camelo. Peludo. E que se alimentava de acordo com aquilo que Deus lhe dava, não se importando quem viesse trazer a comida. Mas o mais importante que Elias tinha era Deus. O que Acasias e nem Acabe teve. E por não ter Deus, não teve vida. Perderam o trono e perderam a vida. Amados do Senhor Jesus Cristo, da série Elias, o profeta, mas alguns milagres e alguns feitos aconteceram no sacerdócio profético de Elias. E com isso nós aprendemos a distinguir se quem está falando é de Deus. Porque o Deus que está falando se põe à prova. Ele usa condicional. Se. Cessou. Não que ele tenha dúvida, mas aquelas pessoas que vão a ele não o consideram. E não consideram Deus. Porque se considerassem, não ia buscar Baal. Teriam buscado a Deus. E aquela situação teria sido sanada. Amados de Jesus Cristo, às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós não buscamos a Deus. Porque nós não esperamos em Deus. Porque nós não confiamos em Deus. E a gente quer fazer, e a gente quer se mexer, e a gente vai procurar até pai de santo. O que tem de pastor procurando pai de santo? Mãe de santo. E está assim de fiel. O que aconteceu com Acabe? O que aconteceu com Acasias? O que aconteceu com muitas pessoas? É um encontro fatal. Então eu posso dizer para você, prepara-te para te encontrares
com o teu Deus. Cadê aquela moça que estava gritando aqui domingo passado? Cadê aquele sujeito amarelo, com as duas orelhas furadas, magro, que nem um papel que estava aqui domingo passado? Não basta dar glória a Deus. Tem que ser de Deus. Amarra sua calça. Hora de andar com o pé em duas canoas. Prepara-te para te encontrar isso com o teu Deus. Você acha que aquele povo volta aqui? Duvide ou dó. Há muitas pessoas que deixam de vir aqui porque não se agradaram daquilo que foi dito. Mas aquilo que foi dito é por elas não terem agradado a Deus. E Deus está dando a oportunidade para elas mudar. E aquilo que Deus diz, ele não muda, tá? A Acabe foi dada algumas oportunidades, mas Acabe morreu. Acasias teve a sua oportunidade, mas a sua oportunidade acabou. E aí vem o encontro com a fatalidade. Diz pela manhã, repito agora, conversando com o meu filho, enquanto ele dirigia, conversando comigo na sexta-feira. Disse, pai, o cara bateu de frente aqui, pai, do meu lado. Saiu e bateu de frente. Poderia ter sido você. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Endireita o seu caminho. Se você está aqui hoje ouvindo esta mensagem, é Deus te alertando para você se endireitar. É Deus dando para você a oportunidade de você mudar de vida. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo. Posso terminar essa mensagem. E perdão, Alex, por não ter olhado a outra câmera agora à noite. Nem lembrei que ela estava aí. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Se prepara. Se prepara. Porque de Deus ninguém zomba. E ninguém brinca. E refreia a tua língua. A língua mata. A mãe da irmã Maria Inês dizia que quem te matou, caveira, foi a língua.